galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e o vídeo de hoje é todo exclusivo para uma das minhas autoras favoritas, a Jane Austen. Eu sei que de tanto eu falar aqui da autora e de vocês verem também várias das obras dela sendo adaptadas, muitos de vocês têm curiosidade de conhecer mais sobre a Jane Austen e também de descobrir qual é a melhor forma de começar a ler os livros dela. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês qual é a ordem que eu acho que é bacana pra quem quer começar a conhecer o trabalho da Jane Austen e, de quebra, fazer um convite incrível. Já pensou um ano inteiro com leitura conjunta aqui no Livros e Fuxicos pra ler os livros da autora? Então espera até o final do vídeo que eu vou explicar pra vocês como que essa leitura conjunta vai funcionar. Mas antes, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos que precisam conhecer mais da Jane Austen. Vamos lá, isso ajuda o Livros e Fuxicos a crescer muito, muito, muito mesmo. Pra quem não sabe, a Jane Austen é uma escritora inglesa que nasceu em 1775 e morreu em 1817, ou seja, com 41 anos. Ela nasceu em uma família que sempre incentivou muito a leitura, o teatro, a parte artística. O seu pai era um reverendo e também era tutor ali na região, então dava algumas aulas particulares e por isso sempre teve ali com os seus filhos a parte de ler muito, de escrever, de apreciar o dom das palavras. Tem algumas cartas da Jane Austen que falam que a sua casa era sempre rodeada de livros e que todos os seus irmãos, porque eles são 8 no total, a Jane Austen era a 7ª filha, sempre foram leitores ávidos por romance e nunca se envergonharam disso. Talvez seja por isso que os seus livros fizeram tanto sucesso. É uma escritora incrível, que fala muito sobre aquele período, sobre a sociedade ao seu redor, sobre o papel da mulher, o que era esperado, a perspectiva de casamento, as discrepâncias sociais como um todo que regiam aquela sociedade, as regras e as leis, e o que ela achava aí disso, sempre com um toque muito irônico. Eu acho que isso que torna os seus livros tão incríveis. Gente, a Jane Austen possui 6 livros publicados entre 1811 e 1818. Só que 2 desses livros que estão aqui foram publicados depois da morte dela. Eles estavam prontos, mas foram editados pelo seu irmão e publicados ainda assim. Mas eu já vou contar pra vocês quais são. Primeiro a gente vai falar sobre ordem de leitura. Pra mim, uma das coisas mais importantes é já começar com os dos melhores, porque eu acho que isso que vai fazer com que a gente se apaixone pelo autor e queira ler muito mais coisas dele, não é? Então, um dos meus favoritos da autora é, sem dúvida, Persuasão. Essa edição aqui foi uma das primeiras edições que eu comprei, é uma edição pocket da Martin Claret. É bem baratinha pra comprar, só que não é uma das traduções mais modernas e ainda assim foi um livro que eu me apaixonei. Eu li muito rápido, eu me emocionei muito, eu me envolvi muito. Aqui a gente tem uma trama de um casal que vai se conhecer quando é muito jovem, vai rolar um pedido de casamento e vai ser negado. Isso mesmo, a mocinha não vai aceitar casar com o mocinho. Mas ele volta anos depois, eles vão se reencontrar em uma situação em que eles vão precisar conviver diariamente juntos e aí vão descobrir que os sentimentos do passado talvez não foram completamente superados. É sem dúvida um dos livros mais românticos da autora. Eu sempre falo isso, mas preciso repetir que a carta que tem aqui, uma das cartas mais bonitas da literatura, um dos momentos mais lindos sobre você falar o que significa o amor. Sério, é lindo. E por sinal foi um dos livros que ela escreveu mais madura, né? Dizem que é um dos seus últimos trabalhos como escritora. Era um livro que ela estava finalizando quando ela descobriu que estava doente. Enfim, é muito, muito bonito. E é um dos mais rápidos dela de ler. Talvez por isso que seja bom começar por ele. Depois disso, a gente já tá ali com a pulguinha da Jane Austen atrás da orelha, então vamos ler o livro mais conhecido dela, o mais aclamado, o mais falado no mundo inteiro, que é Orgulho e Preconceito. Esse também é um dos meus favoritos da autora. E eu acho que é um livro que ele vem pra trazer muitas emoções e também pra mostrar pra gente quem é de verdade a Jane Austen. Porque ao contrário do que a gente pensa, os livros dela não focam no romance. É na estrutura social, no papel da família, na disparidade entre classes e principalmente na figura feminina, nos seus sonhos, nos seus desejos e como isso era abafado pela sociedade daquela época. E a gente vai ver um casal que vai se encontrar, não vai se gostar, vai ser cão e gato, vai ter briga, vai ter intriga, mas vai precisar conviver junto e vai descobrir que as aparências enganam, elas escondem corações bons
ou não. Então aqui fala muito realmente sobre primeiras impressões e, sem dúvida, é um dos livros mais incríveis da autora. É um livro, sim, que a gente precisa de um pouco mais de tempo para mergulhar, para entender, para se apaixonar. Mas eu acho que quando a gente lê no momento certo, isso é uma outra coisa importante, ler quando a gente realmente tá, assim, preparado para a história, sério, gente, ganha o nosso coração. Terceiro, já leu os dois, assim, mais famosos da autora? Então vamos pro terceiro mais famoso, que é Razão e Sensibilidade. Esse livro fez muito sucesso, tem adaptações para o cinema incríveis, por sinal, e tem uma coisa bônus aqui pra falar pra vocês. Essa minha edição aqui, que é da Penguin, anota aí, é a melhor tradução de verdade que tem de todos os livros da Jane Austen que eu já pude ler. Mas voltando pra história, aqui a gente vai ter duas irmãs que são completamente diferentes em questão de como lidam com o mundo. Uma é muito mais racional, sempre pensa nos prós e nos contras e acaba se retraindo também, retraindo as suas emoções, sempre desconfiada, sempre com medo de falar algo e acaba quebrando a cara. E, gente, como eu amei essa mulher. E nós temos uma outra irmã que já é aquela que se joga pro mundo e vive as emoções e vive os sentimentos e acaba, assim, se decepcionando, porque a gente é assim, né? Quando a gente mergulha muito de cabeça, é fácil, né? Acabar se decepcionando. E é realmente sobre crescimento, amadurecimento. O romance tá presente, sim, porque fala muito sobre casamento. A gente tem que lembrar que naquela época, gente, o casamento era tipo o destino final de todas as mulheres. Então a autora bate muito nessa tecla pra mostrar, sabe, outras visões, outros pontos sobre o papel da mulher. Mas é muito bonito a relação familiar que a autora construiu aqui. E a gente vê mais uma faceta. Ela tem ironia, tem crítica social, tem família e tem romance, ou seja, é muito mais do que a gente acha. Depois de ler todos esses livros, já deu pra conhecer bem a autora, então já vamos começar com um dos livros mais polêmicos dela? Vamos se desafiar. Um dos livros mais polêmicos da autora, Emma. Polêmicos no sentido de que ou você ama ou você odeia. Até hoje, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu já tentei ler esse livro várias vezes e eu sempre empaco nos mesmos momentos, eu sempre fico dividida, eu sempre fico em dúvida de quais são as minhas emoções e eu sempre acabo muito pouquinho antes de terminar as últimas páginas. É sério, gente, eu sempre fico enrolando pra ler as últimas páginas, acho que é algo de fã mesmo. Mas aqui a gente vai descobrir muito sobre a escrita da autora, porque ela vai trazer uma personagem que a vida dela é juntar outros casais. E uma garota que tá tão preocupada em focar nos outros que esquece da sua vida, esquece das suas prioridades. Acho que é um dos primeiros livros da autora que pode realmente desafiar a gente e mostrar que ela é muito, muito mais do que a gente tá esperando. Fora que esse livro vai preparar também a gente para as próximas leituras da autora. A Abadia de Northanger. Gente, esse livro aqui, ele é completamente diferente de tudo que eu estava esperando. A gente tem uma personagem que ela tá sempre debruçada em um livro, ela tá sempre mergulhada nas páginas e histórias e com a mente, sabe, trabalhando, e exatamente por causa disso ela vai ver uma abadia, vai ter uma história misteriosa de uma região, de uma propriedade perto da casa dela, e isso vai fazer com a mente dessa personagem, assim, sabe, viaje. E aí a gente começa a ver que vai sempre muito além, porque é uma personagem que pode ser eu, pode ser vocês, que estão aí sempre acostumados a se envolver tanto com os livros, que acabam trazendo esses sentimentos de mistério, de aventura que a gente vê nas páginas de uma história para a vida real. Então aqui a gente vai mergulhar na mente dessa mulher, que ela é tão diferente, vai ter um mistério e esse mistério vai trazer sim um romance. E aqui o romance é só uma consequência. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais desse livro, fora que ele também é bem mais rapidinho de ler do que os outros da autora. E o último livro dessa lista é Mansfield Park, e eu acho, gente, você completamente tendenciosa, que eu coloquei esse livro por último, talvez porque é o único da autora que eu ainda não li. Mas aqui a gente vai trazer também um romance mais dark, mais diferente dos outros que eu já apresentei pra vocês. Ele tem um toque mais sombrio, ele tem um toque mais assim, sabe, fechado, de emoções que precisam ser exploradas, de também uma propriedade que vai trazer muito da personagem. E dizem que aqui a gente tem uma mulher irônica, que ela gosta de brincar com as emoções e com as palavras, e que gosta também de falar o que pensa. Ainda não li, mas estou na expectativa pra ler e pra sentir também o que essa história vai conversar comigo. Mas lembra que eu falei pra vocês que
tinha um livro da autora que foi publicado muito depois, que é um livro que foi encontrado no meio dos pertences dela? Então, é Lady Susan. Esse livro ele foi escrito em 1794, pelo menos é o que eles acreditam, tá? Não dá pra ter certeza, né, gente? Mas foi publicado só em 1871. Dizem que é um livro da juventude da autora, um dos seus primeiros escritos, e que ela nunca achou que estava pronto o suficiente para publicar. Ainda assim, ele foi publicado. E ele é todo em cartas, então ele vai trazer aqui uma personagem viúva que ela tá ali brincando com os corações londrinos. E, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, essa é uma das personagens da Jane Austen que eu mais gosto, no sentido de que ela não é uma mocinha, ela é vilã da história, ela realmente vai magoar, vai macular, vai mexer com o coração das pessoas ao seu redor, vai brincar com os sentimentos da própria filha, porque aqui a gente só tem uma mulher que não quer ficar dependente dos padrões da sociedade, que ela não quer ser mais uma boa esposa, ela quer muito mais, nem que esse muito mais seja dinheiro e status, enfim, mas ela vai além do que espera, sabe? Eu acho isso muito legal, é realmente um livro muito curtinho de ler, porque é todo em cartas, mas são personagens muito bem construídos, eu gostei muito da história. Bom, eu espero ter tirado a maioria das dúvidas de vocês, falei sobre as minhas edições preferidas, falei sobre a ordem de leitura, mas se você ainda tem dúvida, ou se você ainda não se sente preparado para ler Jane Austen, vem com a gente, eu e a Bárbara do Segredo Entre Amigos, a gente vai fazer um desafio de 1 ano lendo Jane Austen. A gente vai passar 2019 inteirinho lendo os livros da autora. A gente montou um calendário de 2 em 2 meses, nós vamos ler um livro dela, então assim, eu já tô muito ansiosa. Vocês me conhecem, eu não tenho costume de reler livros, vai ser o primeiro desafio nesse sentido que eu encaro, eu tô muito, muito, muito animada. Se vocês querem participar com a gente, vai começar a partir de hoje, nós vamos usar essa hashtag aqui, que tá aqui na tela, pra acompanhar a postagem de vocês, pra conversar também. Eu vou compartilhar com vocês todas as minhas releituras lá no Instagram do Livros e Fuxicos, então aproveita pra me seguir se você ainda não segue. E claro, a gente também criou um evento de leitura conjunta lá no Facebook. Pra quem tem Facebook, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrições. Vai ser um ano de releitura, nós vamos falar dos livros, também vamos assistir algumas das adaptações juntos, então eu tô muito, muito, muito animada. Vem participar com a gente, acho que vai ser muito legal. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o seu joinha. Quer participar com a gente? Compartilha com os amigos também, chama a galera da sua escola, chama a galera aí dos seus amigos, dos grupos de leitura no WhatsApp, no Facebook. A gente se encontra no próximo vídeo aqui do Livros e Fuxicos. Um super beijo pra vocês e até mais. Tchau!